Olá, hoje eu venho falar de uma pequena jovem chamada Amable Lúcia. Ela nasceu em 16 de dezembro de 1865, na cidade de Vigo Vitaro, na região de Trento, na Itália. Era a segunda filha de Ana e Napoleão, pais cristãos fervorosos, mas com uma condição econômica financeira muito precária. Eram muito pobres, mas tinham uma fé gigantesca. Quando a Amable Lúcia, que foi? Esqueci de falar. Esse negócio da sua ideia de comparar sobre a mão não vai dar muito certo, não. Você fica muito fácil pra ser com a mão. Não, mas eu faço isso aqui, ó. Tá bom. Que eu acho que vai ser no final. Agora eu vou ter que cortar esse pedaço aqui. Vai logo. Olá, hoje eu venho falar sobre a Amable Lúcia. Talvez por esse nome você não a conheça, mas no decorrer da história você vai ver que você conhece sim sobre esta pessoa. Ela é conhecida como Amable, nasceu com o nome de batismo como Amable Lúcia. Ela nasceu em 16 de dezembro de 1865, na cidade de Vigo Vitaro, na região de Trento, na Itália. Ela é segunda filha de seus pais, Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, mas porém eram muito pobres. E quando Amable estava com 9 anos de idade, a região onde eles moravam passava por uma crise econômica e uma peste contagiosa muito grande. E ali, os seus pais tomaram a decisão de migrarem para o Brasil. E eles vieram em 1875 para o Brasil e foram se estabilizar na cidade de Santa Catarina, num pequeno vilarejo, né, chamado Vigo, no meio da mata, em Nova Trento, aonde ali ficavam as famílias que vinham refugiadas, migradas, lá da Itália para Santa Catarina. E ali, esse pequeno vilarejo foi crescendo e eles foram tentando se manter unidos, mesmo embora a precariedade do local. E ali foi crescendo sonhos de prosperidade no meio daquele pequeno vilarejo e daquele povo. E além dos sonhos de prosperidade, também nasceu uma grande amizade. Amable conheceu Virgínia e elas se tornaram grandes amigas. Não somente amigas de companhia, mas amigas da fé. E as duas eram vistas sempre na pequena capelinha do vilarejo, rezando, se dedicando às suas orações, e as duas eram muito prestativas. E aos 12 anos, Amable, junto com Virgínia, fizeram a sua primeira Eucaristia nessa pequena capelinha do vilarejo. E ali também começou a nascer no coração de um padre um sonho de poder ver aquele povo catequizado, e junto à necessidade pastoral que precisava ser feita naquela região. E esse padre convidou a Amable Lúcia para poder catequizar as crianças, vendo a sua responsabilidade, o seu comprometimento, tanto nas orações como na dedicação aos cuidados com os mais pobres. Ele pediu ela que catequizasse as crianças, ajudasse os doentes, os mais necessitados e também cuidasse da limpeza e manutenção daquela pequena capelinha dedicada a São Jorge. E ela ali se incumbiu, junto com a sua amiga Virgínia, cada vez mais amadurecendo na fé e na vocação religiosa. As duas foram crescendo, catequizando e tendo esse zelo e cuidado, tanto pela capela quanto pelos mais necessitados.
necessitados. E ela, como uma adolescente muito curiosa, cheia de expectativas, de sonhos, assumiu essa missão de corpo e alma. E ela foi crescendo cada vez mais com a sua amiga Virgínia. E as duas se dedicaram inteiramente à caridade, para os pobres, os doentes, as crianças, aqueles mais necessitados. E elas foram crescendo por todo aquele povo. E eles foram se tornando cada vez mais conhecidos e vendo a sua fortaleza na sua fé. E foi assim também que num pequeno sonho, que a Amábile Lúcia teve, 3 sonhos na verdade. A Amábile sonhou 3 vezes com a Virgem Maria. Foram sonhos proféticos, em que Maria aparecia nos sonhos dela. E nesse sonho, Virgem Maria, disse as seguintes palavras para Amábile Lúcia: Amábile, o meu ardente desejo é que comeces uma obra. Trabalharás pela salvação das minhas filhas. E Amábile, muito nova, respondeu: Mas como fazer isso, minha mãe? Não tenho meios. Sou tão miserável e ignorante. Quando acordou após o 3º sonho, Amábile simplesmente tomou para si a sua responsabilidade. Tomou para si aquele desejo que ardia no seu coração. E como uma oração, Amábile responde para a Virgem Maria no sonho: Servir-vos, minha mãe querida, sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. E ali nascia mais uma nova missão de Amábile Lúcia e sua amiga Virgínia. Mesmo na precariedade daquele pequeno vilarejo, daquele povo, Amábile juntou mais o seu pai, conseguiu doações de um barão. Naquela época ele doou um terreno, aonde ali foi construída de madeira mesmo, um pequeno hospitalzinho, aonde ali nascia a obra de Amábile Lúcia, que foi desejado por ela, sonhado por Maria, desejado muito mais pelo coração de Deus. E ali nasceu a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, através desse pequeno hospitalzinho, nascido de um sonho. E o primeiro paciente desse pequeno hospitalzinho, em que Amábile Lúcia e sua amiga Virgínia se dedicaram, foi uma senhora muito idosa. Ela estava no estado terminal de um câncer. Ela chegou nesse local, nesse pequeno casebrezinho, que elas montaram com muito carinho, fazendo ali um hospital para acolher os doentes. Essa senhora chegou no dia 12 de julho de 1890, que mais tarde essa data se tornou a data de fundação da Congregação das Irmãzinhas do Imaculado Coração. E ali se iniciou, também uma nova função, em que Amábile Lúcia e Virgínia tomaram para elas. Elas começaram a atuar ali como enfermeiras, nesse pequeno hospitalzinho, simples, mas com enorme doação de coração. Elas começaram cada vez mais a cuidar daqueles que mais necessitavam. E ali uma obra inspirada por Deus, sonhada pela Virgem Maria, cada vez mais foi crescendo,
foi aumentando e surgiu uma necessidade maior. E precisava que essa obra tomasse mais caminho, ela fosse crescendo, tomasse mais força. Porque mais pessoas, vendo o exemplo de Amábile Lúcia e a Virgínia, foram se chegando. Foi chegando cada vez mais e vendo a necessidade que precisava no meio desse povo, o bispo lá de Santa Catarina, em Curitiba, viu a necessidade que precisava dessas jovens cada vez mais crescerem nessa cidade. E surgiu ali a congregação, uma congregação que foi rapidamente autorizada, né, pelo Vaticano. Em agosto de 1895, ela já foi autorizada com muita rapidez, dando a necessidade que precisava que essa obra de santidade e de caridade surgisse. Ali fundando então a primeira congregação feminina no Brasil, que surgiu ali da necessidade que aquele povo precisava. E cada vez mais foram surgindo mais jovens para poder aumentar esse trabalho e essa missão. E ali se uniu também, junto com Virgínia e a Amábile Lúcia, a Teresa, que as três se tornaram inseparáveis. E as duas foram cada vez mais fazendo essa obra crescer. E ali foi nessa obra aonde começou essa congregação feminina das irmãzinhas do Imaculado Coração de Jesus, que o bispo dali tornou a Amábile Lúcia como Madre Superiora. E nessa ocasião, a Amábile Lúcia tomou para ela o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Aí nasceu a Irmã Paulina que nós conhecemos. E como ela se tornou a superiora dessa congregação, era conhecida como Madre Paulina. A Madre Paulina que todos nós dedicamos hoje às nossas orações. E ela foi, junto com Teresa e Virgínia, cada vez mais crescendo nesta obra. E a semente apenas estava somente germinando. Estava crescendo aos poucos ali. E mesmo com as suas co-irmãs, muito jovens, mas com muita fé em meio a todas as dificuldades, elas foram crescendo na sua dedicação, na fé e tendo essa obra de caridade. E elas, para poder ajudar a manter essa obra, elas começaram uma pequena indústria da seda. E elas começaram a trabalhar, já que começaram a surgir novas irmãs para essa congregação. Elas começaram a trabalhar na fabricação de seda para que pudessem arrecadar fundos para manter essa obra de caridade, que passava por muitas dificuldades, mas não passava despercebida a necessidade dos outros, daqueles que mais necessitavam. E foi vendo essa fortaleza de fé, essa dedicação, essa santidade e esse cuidado para com os mais pobres, que em 1903, uma ordem eclesiástica, foi aprovada e Paulina, a irmã Paulina, foi convidada a iniciar uma obra em São Paulo. E ela, vendo que isso era um chamado de Deus, que esse convite não era um mero convite, mas era assim um chamado de Deus, ela aceitou.
E em 1903 mesmo, Paulina e algumas das suas irmãs, né, foram para São Paulo e deram início, né, no bairro do Ipiranga, deram início a essa obra lá em São Paulo, numa pequena capelinha, ao lado de uma pequena capelinha. E ali iniciou uma obra chamada Sagrada Família, aonde ali o objetivo era cuidar dos refugiados, ex-escravos, né, que naquele tempo, né, tinha pouco tempo, tinha acontecido a abolição da escravatura e muitas famílias, né, que estavam, né, em péssimas condições, começaram a chegar nessa região e passavam por grandes necessidades. Então, esses ex-escravos foram se refugiando e Amable, né, já como irmã Paulina, começou a cuidar desses irmãos, desses necessitados que precisavam naquele momento de cuidados, de um pouco mais de dignidade. Então ali nasce, né, a nova obra da irmã Paulina, Sagrada Família. Mas com o tempo, né, como na vida de evangelização, nada são flores, muito pelo contrário, nós temos muitos espinhos e muitas dificuldades. Não foi diferente para a irmã Paulina. Para a Madre Paulina não teve diferença nenhuma. Além da precariedade, das grandes dificuldades financeiras, ela sofreu uma grande perseguição por uma senhora dali mesmo, que ajudava até essa congregação da Sagrada Família. Essa senhora ajudava financeiramente a congregação. Porém que essa senhora começou a perseguir Madre Paulina. E dada a necessidade, por conta dessa perseguição, que foi cada vez mais se intensificando, né, a irmã Paulina foi em 1909, ela foi pedido que ela se destituísse do cargo de Madre Superiora dessa congregação e se exilasse. Ali começou um período de exílio de Madre Paulina. Ela se exilou em Bragança Paulista, em São Paulo mesmo, e ela não pestanejou. Ela foi simplesmente obediente. Obedeceu em tudo. Acatou a ordem do bispo, mesmo que tudo aquilo ali estava gerando para ela muita dor, muitas lágrimas. Mas ela acatou com obediência a ordem do bispo e seguiu o seu exílio. E a única coisa que ela disse foi a seguinte frase: meu único desejo é que a obra da congregação continue, para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. E nesse exílio, Madre Paulina se sujeitou a serviços humildes, pesados, mas ela fazia tudo sem reclamar, sem murmurar, sem pestanejar, entregando tudo nas mãos do Senhor. E foi assim, nesse exílio, nesse período de provação, que Paulina teve 9 anos depois do chamado do exílio. Madre Paulina foi chamada e teve o reconhecimento de todo o seu trabalho na congregação lá em São Paulo. As suas virtudes de humildade, obediência foram reconhecidas, não somente para aquela localidade, mas em várias outras regiões e estados. A sua obediência foi difundida em vários lugares e ela passou por essa prova de fogo e teve o seu reconhecimento.
Mas essa obra de testemunho não foi porque ela queria, mas foi porque ela realmente queria que Jesus fosse conhecido. E ela conseguiu através das suas obras. E com suas orações, sua dedicação, o seu extremo exemplo que ela tinha, tanto de humildade, dedicação, orações, ela tinha um exemplo enorme a ser seguido. E ali ela começou, o bispo deixou ela incumbida de cuidar das novas irmãs que foram entrando para a congregação e que ela continuasse cuidando dos doentes, mas de uma forma mais reclusa. Mas ela teve o seu reconhecimento. A graça de Deus foi derramada sobre ela. E ali ela continuou. Mas mais um período se inicia de grande provação na vida de Santa Paulina, de Irmã Paulina, né? Ainda Irmã Paulina. Em 1938, Madre Paulina iniciou já um período de provação física, sofrimentos de dores, a debilitação de um diabetes causou a amputação do seu braço direito. Mas isso não a impediu de continuar servindo, de trabalhando nas suas missões. Mas as provações continuaram. Ela acabou, em consequência das suas limitações, ela acabou ficando cega. E 4 anos depois de todo esse sofrimento físico, mas continuando, testemunhando a sua fé, permanecendo firme. Em momento algum ela reclamava por ter perdido um braço, por ter ficado cega, pelas suas dores. Não, muito pelo contrário. Ela louvava e agradecia a Deus. Se mantinha firme na fé, cada vez mais sendo admirada por aqueles que estavam à sua volta. E passados esses 4 anos de dor, de sofrimento, Madre Paulina se entregou realmente nos braços de Deus e viu que a sua missão aqui na terra estava para se findar. E ela se entregou lá na Casa Geral, na congregação fundada por ela mesma, no dia 9 de julho de 1942, Madre Paulina se entregou nos braços de Deus. Hoje também é 9 de julho de 2020, dia de Madre Paulina. Só que hoje nós a reconhecemos como Santa Paulina. A sua beatificação se deu tempos depois. Não é nada, tudo é burocrático, tem muitas coisas a serem analisadas. Mas vendo toda a obra que Madre Paulina fez aqui no Brasil, Papa João Paulo II, né, ele começou lá no Vaticano o início, né, do processo para beatificação de Madre Paulina. E em 1966, o Vaticano reconheceu o primeiro milagre dado pela intercessão de Santa Paulina. Era a cura de uma mulher que sofria de uma hemorragia em Santa Catarina. E vendo que pela intercessão, essa senhora, ela orava, ela pedia a intercessão da irmã Paulina. Santa Paulina, que para ela era já uma pessoa de imensa fé. E ela pedia que Santa Paulina intercedesse a Jesus por ela, pedindo a cura dessa hemorragia.
E em 1966 o Vaticano reconheceu esse milagre, né? Esse primeiro milagre que foi dado, né, pela intercessão de Santa Paulina. E em 1991, quando o Papa, né, João Paulo II, ele veio ao Brasil, em Florianópolis, ele celebrou lá a missa de beatificação de Madre Paulina, se tornando então a Beata Madre Paulina. Mas não parou por aí. Aí começou, já se tinha iniciado um novo processo, o processo para canonização de Madre Paulina, que já era Beata Madre Paulina. E nesse processo se analisou um milagre que se deu por definitivo a intercessão de Madre Paulina. Esse segundo milagre aconteceu no Acre, em 1992. Lá uma menina nasceu com um grave tumor na cabeça. E ela saiu de uma operação que para os médicos era impossível aquela menina sobreviver. E ela saiu daquela operação sem nenhuma sequela. A família, né, a avó dessa criança, ouviu falar de um padre. O padre foi até essa criança antes dessa cirurgia e esse padre falou que vinha ouvido falar sobre a intercessão de Madre Paulina. E essa senhora rezou, pediu a intercessão de Madre Paulina sobre essa pequena criança. E essa criança saiu dessa cirurgia, que os próprios médicos do Vaticano reconheceram como um milagre, um fato milagroso, porque aquela criança não poderia sair viva daquela mesa de cirurgia, dada a gravidade do tumor que ela tinha na cabeça. E ali nasceu a hoje que nós conhecemos, Santa Paulina, tendo a sua canonização reconhecida e como primeira santa brasileira. Ela é a primeira santa brasileira, embora tendo nascido na Itália, a sua vida religiosa e todos os seus milagres, todo o seu caminhar de obras se deu aqui no Brasil. Então ela foi reconhecida como a primeira santa brasileira. Santa Madre Paulina. E hoje, talvez você não conheça, não saiba, mas em Santa Catarina, Nova Trento, tem um santuário todo dedicado a Santa Paulina. E no final de junho já se inicia os festejos por lá. E no dia 9 de julho é celebrada com grande festa em honra a Santa Paulina.